Meus irmãos, o homem que vai nos falar é um apaixonado por essa obra, a obra dos pastores no Brasil. Tive o privilégio de ser colega de turma do Juracy, apesar de ser bem mais novo do que ele, mas tivemos a alegria de estudar no mesmo seminário, Seminário do Sul. Juracy vai completar agora 34 anos de ministério. Ele pastoreia a 2ª Igreja Batista em Petrópolis já há 8 anos e tem sido um companheirão, um amigo, um visionário, uma pessoa tremendamente usada por Deus para abençoar os pastores do Brasil. Eu louvo a Deus pela vida do Juracy, louvo a Deus porque o Senhor tem colocado no seu coração essa paixão por investir no ministério pastoral. E eu sei que isso tudo reflete em nossas vidas. E por isso, eu queria convidá-los, se possível, a ficar em pé mais uma vez, estenderem sua mão para cá, e eu queria que vocês repetissem essa oração comigo agora. Pode ser? Então feche os seus olhos e estenda a sua mão. Senhor, fala através do teu servo ao nosso coração nesta manhã, que a tua palavra já revelada ao seu coração, venha frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, podem assentar. Estou completando hoje 34 anos de ministério, de ordenação, e considero essa oportunidade de falar aos pastores um beijo de Deus na minha testa, uma oportunidade da graça dele. E é claro, depois de tantos anos pregando e de tantos anos falando também aos pastores, é um desafio muito grande trazer a reflexão bíblica no Congresso Nacional da Ordem dos Pastores. E eu não poderia fazer outra coisa senão trazer aqui a leitura do meu texto preferido, do texto que, de algum modo, representa ou, de algum modo, fundamenta todo o meu sentido de vocação. Aos 17 anos de idade, eu senti o chamado de Deus para este ministério, e eu tinha, naquela ocasião, um pastor muito querido, o pastor Gessi Fructuoso, na primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano, e eu me lembro com intensidade do que eu sentia quando ele chegava perto de mim. Ainda jovenzinho, mas o meu pastor se aproximava e aquilo mexia comigo. Desde aquele tempo, tenho percebido que o pastor é um tipo diferente. Há algo de realmente diferente neste que Deus chama para o ministério da palavra. É diferente dos outros. Você já deve ter sido abordado em alguma rodoviária, em algum lugar, e você está quietinho lá, não fazendo nenhum movimento diferente, e alguém chega e fala para você assim: escuta, o senhor é pastor, não é? Já aconteceu, não já? Tem algo diferente em nós. E quando eu vou para o seminário e começo a me envolver com as questões da denominação, cresceu muito dentro de mim um sonho. E este sonho era de plantar um pé de zimbro. Eu não teve uma semana que, de algum modo, isso não voltasse à minha mente. O desejo de servir a pastores. Plantar um pé de zimbro é uma referência a esse texto de 1º Livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, que diz assim:
Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas do Senhor à espada, todos eles. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Agora vejam, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, um arbusto, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Há muita riqueza aqui, que a mim pessoalmente impressiona muito. Este zimbro que acolhe o profeta cansado tem todo um significado. Deus tem plantado pés de zimbro para os seus profetas se acomodarem do sol quente. Se você observar um pouco antes, no capítulo 17, nós vamos ver o caso da viúva de Sarepta. Era outro pé de zimbro. O Senhor disse para Elias: demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ou seja, aquela mulher era um apoio no deserto, um apoio no momento de dificuldade. Deus tem levantado essas viúvas ao longo da história para servirem de apoio, de encorajamento, às vezes de sustento mesmo, para os seus servos. Então, nós conhecemos a história, o versículo 15 do capítulo 17, continua: foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então, o que acontece? Estes que Deus levanta para apoiar os profetas acabam sendo abençoados também, porque o Senhor tem um tratamento especial para com cada um de nós, pastores, servos dele. Não é assim o espírito da palavra que diz que um copo de água que nos é dado na categoria de profeta vai receber aquele doador uma recompensa na proporção da nossa recompensa. Então, o Senhor tem trabalhado pessoalmente para que cada pastor, e nós estamos aqui num grupo que conseguiu fazer a sua viagem, mas, meus irmãos, só filiados à Ordem dos Pastores, somos mais de 12.500. E nós temos esses profetas espalhados por todo o Brasil. Há pastores em regiões ribeirinhas, por exemplo, cujo sustento, cujo salário é uma galinha, é um saco de farinha. Nós temos homens realmente vocacionados que dedicam a vida inteira a este ministério. E os céus estão ocupados em prover todo o sustento necessário, realmente necessário a cada um deles. Quando eu
me disponho a explorar esse tema, pastor cuida de pastor, eu estou invocando aqui esta viúva, eu estou invocando aqui o Obadias do capítulo 17, do capítulo 18, a viúva está no capítulo 17, no capítulo 18 tem o Obadias. O que esse homem faz? Ele era um mordomo lá de Acabe. A Bíblia diz que ele sente no coração, todos os profetas estavam sendo mortos, ele sente no coração escolher uma centena deles e cuidar deles. Então ele separa em 2 grupos de 50, coloca 50 pastores numa cova e outros 50 em outra cova, e ali os alimenta com pão e com água. Pão e água. É o mesmo cardápio que o anjo vai apresentar a Elias, debaixo do pé de zimbro, no capítulo 19. Isso faz lembrar que talvez Deus não tenha compromisso em atender aos nossos caprichos, não é? Mas Ele não nos deixa faltar aquele pão e água, o realmente necessário para que continuemos a nossa caminhada. Não é muito bom lembrar que nós somos sustentados diretamente por Deus? Não é algo extraordinário sentir essa segurança de que o meu sustento, de algum modo diferente, ele é providenciado, cuidado pelo próprio Deus? Não é bom imaginar que todas as manhãs o anjo do Senhor vai na despensa da minha casa para ver se tem tudo ali o necessário? Não é bom isto? E esse Deus que nos cuida de nós, que nos sustenta, Ele move outros e de algum modo delega a estes zimbros, viúva, Obadias e tantos que Deus tem colocado no nosso caminho, com essa atribuição que é do próprio Deus. Quando eu cuido de um pastor, de algum modo eu estou fazendo o papel pessoal de Jesus. Ele pessoalmente se empenha para o meu sustento. Lembra aquela história que Jesus conta do fazendeiro que vai à praça e encontra alguns homens desocupados? E ele diz: por que vocês não estão trabalhando? Ele diz: ninguém nos contratou. Ele diz: sigam para a minha vinha. Eu imagino que aquela história que Jesus conta mostra ou revela que Jesus cuida pessoalmente deste seu exército de profetas. Ele não delegou isto a ninguém, não. Há uma atribuição que é pessoal dele. E esse anjo que aparece no capítulo 19 aqui, que nós lemos, eu já fiz muitas vezes essa pergunta: quem é você? Que anjo é esse? Que do nada aparece. Visita Elias no momento do seu limite. Toca nele. Fala a ele. Alimenta. Que anjo é este? Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço nessa viúva, quero dar um abraço nesse Obadias, depois eu quero encontrar esse anjo também. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse anjo representa Jesus. Como eu vejo Jesus no Novo Testamento cuidando dos seus discípulos, agora domingo mesmo eu preguei sobre Jesus entrando no barco e os discípulos preocupados com o fato de não terem providenciado o pão, não é? E então Jesus dá faz uma confrontação com eles, né? Mas eu não multipliquei 5 pães para 5 mil, não multipliquei 7 pães para 4 mil, qual o problema em 13 homens?
alimentar 13 homens para mim, mas ele estava ali preocupado, ele não chamou a atenção dos discípulos porque não trouxeram o pão, ele estava assumindo que ele era responsável e se sentia responsável pelo sustento daqueles 13 também. Ele nunca abriu mão dessa tarefa. E esse anjo é, com certeza, Jesus. Representa Jesus, o papel de Jesus. Mas ele representa também o meu papel. Eu também sou esse anjo. Eu também sou chamado para ser esse pé de zimbro. Eu também sou chamado para ser as mãos de Jesus para cuidar dos outros profetas, especialmente quando eles estão no seu limite. Meus irmãos, eu quero fazer uma denúncia aqui. A nossa denominação tem um problema essencial, na base. Aqui tem várias bandeiras, do Brasil, das minhas Minas Gerais e tal. A nossa denominação tem as suas bandeiras. Nós temos definitivamente uma bandeira de missões. Não há dúvida. Nós temos uma bandeira de evangelização. Não há dúvida. Nós temos as nossas bandeiras. Mas está faltando uma bandeira nesse palco da denominação. Nós temos um problema que eu chamaria de essencial, porque tem a ver com o cuidado para com os pastores. E olha, se a denominação deve refletir as igrejas, a coisa fica mais grave, porque as igrejas têm essa preocupação. A denominação tem preocupação com missões, porque as igrejas batistas têm preocupação com missões. A denominação tem preocupação com evangelização local e nacional, porque as igrejas também revelam isso. Mas as igrejas revelam preocupação com o cuidado pastoral. E não há a bandeira correspondente na denominação. Quando eu falo denominação, eu não estou falando do conselho, estou falando nós somos a denominação. Talvez por constrangimento, a gente não quer levar propostas para a denominação. Já houve tentativa no passado que deu dor de cabeça depois, porque entraram por um caminho aí que deu muito trabalho, né, pastor Edgar, de previdência e tal, caixinha, mas o fato é que nós não temos. Eu fui pregar num congresso de uma outra denominação, coisa de uns 15 dias antes, eu recebo um telefonema. Era do pastor, dos pastores lá daquela denominação. E aí ele disse: o senhor vai pregar no nosso congresso? Eu disse: está tudo certinho. Pois bem, eu estou ligando para conversar um pouco com o irmão. Como é que está o irmão? E a sua família? Há algum motivo especial de oração? E ele me tomou naquele estresse do dia a dia, tive que me aquietar para poder conversar com ele, e ele disse: eu posso orar pelo irmão agora? Eu fiquei achando aquele negócio estranho, porque eu não estou acostumado com esse negócio, não. Que negócio é esse de alguém cuidar de mim? Nós precisamos, como denominação, e somos nós precisamos fazer uma reflexão sobre isto. Nós estamos gastando energias demais com, talvez, contabilidade, com jurídico, com coisa, e estamos deixando uma bandeira faltando no palco da nossa denominação. Temos que admitir que nós não temos a cultura de cuidar de pastores e de sermos cuidados. Porque esse Elias, quando o anjo toca, eu fico pensando, ele aceita aquilo. Ele estava no seu limite, e o anjo toca nele, o anjo fala com ele, o anjo o alimenta. Ele aceita aquele cuidado, ele volta a dormir, o anjo o chama. Quando foi que alguém te chamou para comer? Sua mãe faz isto. Sua mãe faz isto. Meu filho, acorda, você precisa comer. Isso não existe. O cuidador tem que tomar essa iniciativa. Então, nós precisamos fazer um novo batismo no que diz respeito ao cuidado de pastor, e isso
como tudo na nossa denominação, tem que começar em nós. Nós temos que nos entender cuidadores. Nós temos que nos entender este anjo. Nós temos que nos entender esse Obadias do capítulo 18. Nós temos que nos entender essa viúva do capítulo 17. Nós precisamos exercer esse cuidado pessoalmente. Mas o que nós temos, na verdade, é uma cultura de isolamento. Talvez esse conceito de autonomia da igreja local tenha sido mal interpretado por nós. E nós estamos praticando um ministério de isolamento. Aliás, é muito fácil isolar-se. É muito fácil entrar para o deserto afora e sair andando sozinho. E, de repente, ainda deixo o meu almoço num lugar e vou mais sozinho ainda. É muito fácil isolar-me. Nós precisamos substituir essa cultura do isolamento por uma cultura de acolhimento, por uma cultura de mentoreamento mútuo, de eu cuidar uns dos outros. Eu disse que eu amo 1 Reis, né? Eu gosto muito, eu faço, quando eu vou falar aos pastores nas sessões, eu gosto de fazer uma dinâmica usando 1 Reis, capítulo 13, daquele profeta velho e aquele profeta jovem. O profeta jovem, cheio de entusiasmo, vai pregar lá, e o profeta, ele enfrenta o rei, enfrenta o diabo, enfrenta a sociedade, enfrenta todo mundo, mas o profeta velho chama para almoçar. Diferente do anjo, aquele profeta velho mata o seu colega. E ali a gente conclui que nós temos potencial para destruir, para machucar, para matar nossos colegas. Mas temos também potencial para encorajar, para dar vida, para animar nossos colegas. Então, a primeira coisa que nós precisamos estarmos conscientes é que há toda uma cultura a ser modificada. A forma como nós desenvolvemos o nosso companheirismo, a forma como nós lidamos com os nossos colegas. Quando foi a última vez que você recebeu na sua casa outros colegas? Quando foi a última vez que você visitou colegas? Isso é papel de anjo. Isso é trabalho de anjo. Veja que esse anjo visitou mais de uma vez, não foi? Foi lá, tocou, tal, o anjo foi fazer alguma outra coisa enquanto Elias dormia. Volta o anjo para a segunda visita. Havia algo sistemático. Tocou no pastor. Alimentou, quer dizer, ação concreta. Ação concreta. Nós estamos com centenas e centenas de pastores sem algo que pudesse dizer, esse é o meu ministério. Na década de 80, 90, era mais comum, lembro do pastor Oliveira de Araújo, naquele tempo, era muito comum a gente orar, Senhor, mande mais obreiros. Essa era uma oração em quase todo encontro. E o Senhor mandou. E o Senhor mandou. E o que nós estamos fazendo com esses obreiros que o Senhor mandou? Nós não temos nada sistematizado, nós não temos essa cultura, mas esse anjo, ele dá um exemplo e uma mensagem para a gente. Ele encoraja, ele diz, come, fortaleça-se, você tem uma caminhada longa. O que mais me impressiona nesse anjo é que ele não discute com Elias. Quantos assuntos tinham para ser discutidos ali naqueles encontros, né? Política, Acabe, Jezabel e tal, economia, seca, 3 anos de seca, todo mundo passando fome. Qual seria o assunto? O anjo não discute nada disso. O anjo se resume ou se detém em fortalecer Elias. E fortalecer Elias para quê? Para que Elias
caminhasse e tivesse um encontro com Jesus. O anjo, lá no seu coração, sabia que se Elias fosse e se encontrasse com Jesus, Elias resolveria os problemas dele com Jesus. O anjo não tinha que dar soluções, não tinha que dar ideias, não tinha que dar palpites. Tinha que empoderar um homem cansado, para que esse homem cansado pudesse fazer uma caminhada até Jesus. Nós podemos mudar uma vida com um jantar que a gente oferece. Porque você atrai aquele pastor para uma refeição e ele sente o aconchego da visita, do toque, de uma palavra de encorajamento, porque eu não tenho capacidade para resolver as crises de um pastor. Só Jesus tem. Tudo o que eu preciso é ser um instrumento para que esse pastor tenha forças mínimas para ir até Jesus e se resolver lá. É lá que ele vai resolver a sua questão com Jesus. Mas nós temos tido palavras muito duras. Muitas vezes nós não temos nos portado como esse anjo, como esse Obadias. O capítulo 18 é muito rico porque ele mostra que esse Obadias, que era o mordomo lá de Acabe, Acabe para um lado e Obadias para o outro. Estão lembrados da crise, da seca, aquela coisa toda. Eles estão procurando alguma solução, alguma comida. Obadias encontra Elias, lá no capítulo 18, versículo 7. Olha que coisa linda. Obadias diz: és tu o servo do Senhor, Elias? Obadias é aquele que reconhecia pastores, que cuidava de pastores. Elias diz: sou eu. 10 versículos à frente, Acabe encontra Elias, o mesmo Elias. Acabe vira para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? A pergunta que eu preciso me fazer é o seguinte: eu tenho sido Obadias ou Acabe? Eu encontro os meus colegas para questionar, porque eles são perturbadores. Ou eu encontro os meus colegas e pergunto: és tu um chamado, ungido? Irmãos, eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu sinto, mas quando eu encontro um servo de Deus, especialmente os mais idosos, quando eu encontro um Miqueias da Paz Barreto, um Jonair Monteiro, quando eu encontro esses tipos, parece que a espinha treme, né? Porque são ungidos do Senhor, chamados pelo Senhor. Entendi? Então, há no meu coração uma espécie de reverência para com estes homens de Deus. Eu acho que isso é de Deus, aprender a reverenciar aquele, do mesmo modo que eu posso encontrar o meu filho que acabou de estar fresquinho, acabou de ser pastor, o Evandro me contou que o filho dele também acabou de ser ordenado, né? E você sente, você conversa, tem um coração diferente. Meus irmãos, onde nasce o coração do pastor? Quando isso acontece? Eu estava dizendo, não me lembro onde, a minha nora, desse tamanho assim, pesa 40 e poucos quilos, ganha um neném. Um baita de um menino. Ela é menina. Eu estou lá na sala e tal, e o menino sentado lá na cadeirinha dele e tal. Ela passou, ela falou assim: Deus do céu, como é que pode? Como é que eu consigo amar tanto um pedacinho assim de gente? Ela tinha virado mãe. Ela tinha sido possuída por um espírito de mãe. Onde nasce esse espírito da mãe? Quando fica grávida? Quando o neném nasce? Quando amamenta? Eu não sei te explicar isso. Uma coisa eu sei. Alguma coisa mais ou menos assim acontece com o pastor.
De repente, ele se acha pastor. E vai ser pastor por toda a vida. Não tem aposentadoria de pastor. Tem o ofício lá na igreja, mas o pastor é pastor. E eu não vou reverenciar isso. Como que eu vou bater numa mãe? Como é que eu vou bater num pastor? É um negócio muito parecido. O coração do pastor se acha dentro de você, mas ele se acha dentro desse que está sentado do seu lado aí. E ele se acha dentro daquele pastor que está lá no interior, que não pode vir a um congresso como este. Ele é pastor como eu, como você. Então nós somos pássaros de penas iguais, semelhantes. E eu tenho que reverenciar isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ser esse anjo, eu tenho que ser esse Obadias, eu tenho que colocar o meu coração para apoiar, em vez de para prejudicar. Eu oro, e eu trabalho, e eu sonho com a ideia de que cresce dentro de nós o companheirismo, a ideia de família. Há uns polêmicos que às vezes criticam que nós somos corporativistas. Antes fôssemos. A solidariedade entre os pastores batistas é baixíssima. Nós polarizamos muito. A polarização está muito alta. O companheirismo baixo. Meus irmãos, nós temos feito essas turmas de mentoria. Presidente, já estou caminhando. Terminar. Aí a ordem reúne 15 pastores, 8 dias em retiro. Mas uma coisa muito interessante tem acontecido. Primeiro, uma coisa muito triste. Não há grupo de 15 pastores reunidos na intensidade de um relacionamento full time ali durante 8 dias. Não há turma de 15 que não se encontrem, 3, 4 que estejam objetivamente pensando, planejando deixar o ministério. Não deveria isso acender todas as luzes amarelas da denominação? Mas também, não há turma de 15 desses que agora têm o coração de pastor, com raciocínios e ideias das mais diferentes. Porque estamos num ambiente polarizado. Eles vão para a situação de retiro, ficam 15 dias. No terceiro dia, já começa a dar tapa na orelha um do outro, já são íntimos. Lá pelo 5º dia, já estão chorando um com o outro, coisa que a gente não faz. Quando está terminando o encontro, são todos amigos. Não tem nesse auditório quaisquer grupos de 15 pastores que se realmente se retirarem para conversar, para orar, para reconhecer o outro, que não se tornarão amigos íntimos. Porque nós temos um DNA, nós temos algo dentro de nós que os outros não têm. Nós estamos muito mais próximos uns dos outros do que imaginamos. Nós somos muito mais cúmplices do que imaginamos. Só que nós não temos a estrutura que facilite. Nós não temos os pés de zimbro. Nós não temos as covas para a gente ficar junto. Aqueles 50 pastores que ficaram na cova lá do Obadias, meus irmãos, eles se tornaram muito amigos. Naquela cova, eles não tinham mais diferenças, eles não estavam defendendo ideias, ideologias e raciocínios diferentes, eles eram irmãos de luta, porque todos eles tinham um inimigo comum, todos eles tinham necessidades comuns, eles eram muito irmãos. Vamos fazer uma virada de página em nossa denominação, vamos espalhar por esse Brasil uma cultura de acolhimento, de companheirismo, de apoio, de cuidado uns dos outros.
Eu quero encerrar aqui sugerindo que você reflita. Bom, presidente, teria mais 5 minutinhos? Você pode... Eu sei que a gente é meio... a gente não gosta muito do negócio de ficar fazendo duplas de conversa e tal. A gente, até nisso, né? A gente gosta de ficar sozinho, né? Preletor, pregador, não me incomode. Não me mude a orar com ninguém, né? É essa cultura, né? E eu falo com muita autoridade porque eu sou assim, né? Eu sou da roça, sistemático e tal. Mas converse com 1 ou 2, preferencialmente 3 é melhor, trios, né? Mas não é uma lei de médios e persas. Mas pensa aí, converse você 5 minutos, em que situação específica você sentiu um anjo cuidando de você pessoalmente? Em que situação específica você sentiu um anjo cuidando de você pessoalmente? Você viu que era algo de Deus. Conte para os seus colegas. 5 minutos para os 3, hein? Mais 2 minutos. Concluindo,
por favor, concluam. Ok, por favor. Permita-me concluir aqui. É gostoso, não é? Por que a gente não continua isso? Depois do trabalho, porque agora temos que entrar com outra matéria. Mas permitam-me apenas terminar aqui. Fazer pastor parar de falar é um desafio muito grande. É porque essa coisa do isolamento, na verdade, é estranha. Essa dinâmica é que é natural em nós. Isso. Tá bom. Olhem aqui, só para eu terminar. Olhem para mim. Minha gravata está bonita. Obrigado. Eu só quero, ao concluir, passar a palavra ao presidente. Dizer uma última coisa. Deus não está permitindo que você viva tantas experiências no ministério. Guarde no seu coração, por favor. Deus não está permitindo que você viva tantas experiências no ministério para você ter uma aposentadoria feliz. Deus não está permitindo que você tenha tantas experiências no ministério para ter uma aposentadoria feliz. Ele está preparando você para ser um mentor de outros pastores. Todas as experiências que você está vivendo, desde o meu filho que acabou de ser pastor, ser ordenado pastor, até eu e Evaldo, com os nossos 30 e tantos anos de ministério, e os jornaíris da vida, todas as experiências que nós estamos vivendo, Deus tem no seu coração, no seu plano, abençoar outros pastores. Toda essa experiência não é sua. Nós precisamos de uma geração de mentores de pastores. Quando Elias sai desse fortalecimento que o anjo lhe faz, lhe concede, o toque, a palavra, ele vai até Horebe. Lá ele tem um encontro com Jesus. E aí ele recebe, ele se conscientiza de que existia um Eliseu e que ele precisava transferir ao Eliseu algo que estava com ele. Tudo que Deus está me permitindo viver é para ser transferido. Agora, lembre-se, nós não temos essa cultura. A nossa cultura batista 2018 é de cada um para si, você na sua igreja, isolado, entende? São blocos completamente isolados uns dos outros. E Deus quer mudar essa cultura. Há de se haver uma transição, uma transferência de algo, de uma experiência vivida. Nem o jumento enfia o pé 2 vezes no mesmo buraco. Mas nós enfiamos porque nós não falamos, nós não temos comunicação.
vamos dizer assim, com o jumento que vem atrás, né? A gente enfia o pé no buraco, mas isso não é sistematizado, não é registrado e muito menos transferido. Que Deus mude a página da nossa história, que nos tornemos realmente companheiros, cuidando uns dos outros. Muito obrigado. Nós louvamos a Deus, vida do nosso presidente, pastor Juraci, e palavra tão oportuna, tão adequada para esse momento, que nos incentiva a atuarmos como anjos, como viúvas, como Obadias na vida dos colegas. E queremos orar por neste momento, pedindo a Deus que nos dê graça, sabedoria, e que a gente aproveite essas oportunidades das amizades que temos para socorrer e estender as mãos aos colegas que sofrem, mas mesmo não tendo amizade, que amizades sejam forjadas até de maneira intencional, para que a gente apoie e receba apoio e haja essa mutualidade no nosso ambiente tão necessário e com clareza colocada pelo nosso presidente. Eu quero convidar aqui o pastor Marco Azevedo, que tem trabalhado, tem dedicado a sua vida ao programa de mentoria da nossa ordem, tem nos ajudado lá em São Paulo também, com toda a sua experiência. E quero convidar aqui o pastor Joselito, mineiro. Pastor Joselito. E pastor Marco Azevedo vai orar, agradecendo a Deus essa mensagem, e também pedindo que abençoe o nosso ambiente dos pastores batistas do Brasil para esse cuidado mútuo. E também, como uma expressão de cuidado, pastor Joselito e a sua igreja, eles passaram por um acidente, uma dificuldade grande com o templo, e muitos colegas têm perguntado a ele, pedido notícias, então ele vai dar um relatório em 1 minuto, já como um pedido de oração, e depois o pastor Marco Azevedo vai orar por esses 2 motivos. Pastor. Obrigado, meu presidente. Bom dia, colegas. A primeira Igreja Batista em Lagoa Santa teve que sair do antigo templo para construir um novo. E estávamos numa tenda, mas enquanto preparávamos o lote para a construção do novo templo, tivemos que desmontar a tenda e trabalhar aquela área. Enquanto a máquina terraplanava, o templo veio abaixo, demoliu, desabou completamente. Eu estava dentro na hora, estava no meu escritório lá, e quando eu percebi que o templo estava desabando, eu só tive tempo de me enfiar debaixo da mesa, e um bloco muito grande destruiu a cadeira onde eu estava sentado, e a destruição da cadeira amparou um pouco o bloco, e ele ficou apoiado sobre a mesa, e Deus livrou a minha vida. Então, isso foi na quinta-feira agora, tá, irmãos? Recentemente. Vi o anjo do Senhor. Então, o que acontece? Nós estamos sem local para nos reunir, porque nem a tenda pode ser colocada, porque não tem condição. Nós já temos um projeto aprovado para a construção do novo templo, e o nosso apelo aos colegas que puderem nos ajudar nesse sentido, financeiramente, e também através da oração. Tem um vídeo do pastor Márcio que ele postou, que tem o número da conta da igreja, que os irmãos podem nos ajudar. Obrigado, meu presidente. Pastor Marco também vai orar pelo pastor Sócrates. Encontrei agora pela manhã, tem já se recuperado, mas também vamos orar pelo descanso e recuperação do pastor Sócrates também. Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor, porque podemos, apesar, além, ó Deus, de toda a certeza que temos e que devemos ter, e de maneira tão clara, ó Deus, nós podemos perceber o teu cuidado
para com a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Em especial, ó Deus, te agradecemos agora pela esta rica oportunidade de estarmos reunidos como ministros da Tua Palavra, ó Deus, e por podermos estar vivendo este tempo de despertamento que o Senhor tem colocado na vida, no coração, na mente de pessoas, de homens tão valiosos nas Tuas mãos, ó Deus, a nos despertarem para a necessidade de cada um de nós, que cada um de nós temos, de buscar na fonte da Tua Palavra e da Tua pessoa aquilo que necessitamos para o dia a dia do nosso ministério, Senhor. Reconhecemos que somos necessitados e Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade em que o Senhor tem colocado esta visão do trabalho de mentoria, que cada um de nós precisamos, ó Deus, que saibamos, ó Deus, reconhecer isto, que saibamos nos colocar, ó Deus, na posição de necessitados e que precisamos estar juntos com outros colegas, com outros amigos, desenvolvendo uma amizade sincera entre nós, ó Deus, a ponto de podermos nos exortar mutuamente, de podermos nos advertir mutuamente, ó Deus, e para que possamos crescer, nos firmar e nos fortalecer, ó Deus, diante de tantas situações adversas que surgem também na vida do pastor, no ministério, no nosso trabalho diário, Senhor. Te agradecemos por este momento em que a denominação vive, que a nossa ordem vive e que este projeto, ó Deus, se amplia cada dia, Senhor. Ó Pai, queremos Te louvar também pela vida do pastor Joselito, pelo que o Senhor fez de maneira tão grandiosa, enviando, ó Deus, o Teu anjo ali para livrar, salvar a vida deste colega, daquele acidente, ó Deus. Sabemos também que a resposta, a solução para esta situação tão difícil está nas Tuas mãos, e o Senhor há de mover pessoas, o Senhor há de mover igrejas, ó Deus, para que possamos também cooperar com aquela igreja neste momento difícil, Senhor. Te pedimos e Te agradecemos pela saúde do pastor Sócrates, continua a cuidar dele, ó Deus, continua a ajudá-lo em cada uma das suas dificuldades. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado e que nós saibamos nos colocar a cada dia nas Tuas mãos, dependentes e necessitados de Ti. Por isso, Senhor, oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Supremo Pastor. Amém, Senhor. Amém.